Ó, eu vou apresentar para vocês aqui, né, o estudo de estado de tensões nos solos. Então, a gente vai ver uma metodologia de círculo de Mohr, mas a gente vai ver uma metodologia diferente da que a gente vê em resistência dos materiais, tá? Para obter os resultados, na verdade, mas para traçar do ciclo é a mesma coisa. Primeiramente, a gente está tratando de um estado de tensões em um ponto específico do solo. Então, a gente vai considerar que não ocorrem tensões cisalhantes nos planos vertical e horizontal desse elemento de tensões. E por que isso acontece? Porque a gente vai levar em conta a hipótese de que o terreno é plano, o terreno que está acima desse ponto, né, a superfície dele é plana, e não existem carregamentos próximos ao local. Então, ele é uma longa extensão, é um terreno plano e homogêneo. Então, por conta disso, a gente não vai observar o aparecimento de tensões cisalhantes nos planos horizontal e vertical. Nos outros planos vão aparecer, mas nos planos horizontal e vertical, não. Então, vão atuar apenas tensões normais. Por conta disso, os próprios planos horizontal e vertical nesse solo, né, nesse ponto do solo, são as próprias tensões principais, né? Eu não sei se vocês se lembram lá de resistência dos materiais, tensões principais são aquelas que atuam em planos onde atuam apenas tensões normais. Então, são nulas todas as tensões cisalhantes. Então, a tensão principal é aquela que é a única tensão atuante no plano em questão, né? Não existe tensão cisalhante atuando naquele plano. E nessa situação aqui, ó, eu obtive as tensões horizontal e vertical atuante nesse ponto. A vertical você já conhece o cálculo, né? Aqui no caso é a tensão efetiva, então eu calculei ó, o gama do solo vezes a espessura do solo menos a poropressão. E no caso da tensão horizontal, para ela ser obtida, eu vou ter que ter o valor da tensão vertical no ponto e multiplicar esse valor pelo coeficiente de empuxo no repouso. Aí eu vou ter a tensão horizontal atuante. Aqui são, por exemplo, a análise de uma seção inclinada qualquer. Então, quando, por exemplo, você conhecer as tensões que atuam em dois planos perpendiculares, você vai poder determinar as tensões que atuam em um plano inclinado. Você pode fazer uso dessas equações, né, que até vocês já viram em resistência dos materiais. Você tem conhecimento da normal e da normal horizontal e da normal vertical, por exemplo, ou das normais que atuam em dois planos perpendiculares entre si. E aí você quer obter as tensões atuantes em um plano inclinado do ângulo θ em relação o eixo X, né? O eixo da tensão sigma X considerada. Então, você vai pegar uma das duas tensões, vai considerar como sendo a tensão sigma X. Aí, o ângulo θ é o ângulo medido a partir da normal do plano, onde atua sigma X, que é igual à direção de sigma X, né? Que é uma tensão normal, atua normal a seção. Então, ela é a própria direção normal. Então, você vai pegar essa direção normal, vai inclinar um ângulo θ. Se ele for positivo, ele vai ter uma rotação, se for negativo, vai ter outra rotação, né? Vai depender aqui da convenção utilizada. E aí, você vai rotacionar esse ângulo θ, até que você atinja uma outra direção normal. Essa outra direção normal é a que você quer encontrar. Então, você vai poder determinar a tensão atuante em qualquer direção que você precise, a partir do conhecimento das tensões atuantes de duas seções perpendiculares. Você também vai poder determinar a tensão cisalhante atuante, porque você tem aqui tanto a equação do sigma como a equação do tau. Além disso, você vai poder também determinar a posição principal e as tensões atuantes na posição principal, que são as tensões principais. Através dessa equação tangente aqui, você vai determinar a posição, né, que é o ângulo θ,
para a posição principal, e através dessas duas equações aqui, ó, uma com mais, a outra com menos, porque são as mesmas parcelas, só que uma você vai somar, na outra você vai subtrair, você vai obter as tensões principais, os valores, a tensão principal maior e a tensão principal menor. Aí o que vai acontecer? Para essa equação aqui tangente, você vai ter dois resultados de ângulo, porque vão existir dois ângulos cuja tangente é a mesma. Isso vai acontecer porque um desses ângulos vai corresponder a uma das tensões principais e o outro ângulo a outra tensão principal. E aí você vai precisar determinar qual é a tensão principal de qual ângulo, certo? E aí como é que você pode fazer isso? Você vai, por exemplo, usar um dos ângulos que você determinou através dessa equação aqui, aí aplica na fórmula da tensão normal esse ângulo, coloca aqui, coloca os valores das tensões conhecidas, e aí você vai encontrar o valor da tensão normal correspondente. Aí você vai fazer o quê? Comparação. Essa tensão normal é o valor da principal maior ou da principal menor? Daí, né, você vai identificar para qual tensão principal se refere a esse ângulo que você considerou aqui na equação. Então, dessa forma, você consegue definir isso. E aí, você poderia usar o outro ângulo, colocar aqui na fórmula, encontrar a outra tensão principal também. Mas, como você só tem duas opções, se você achar para que tensão se refere um determinado ângulo, você, consequentemente, vai concluir que o outro ângulo vai se referir a outra tensão principal. Então, não é necessário você calcular novamente, né? Pronto. Então, essas são as regras para você usar, por exemplo, as equações, né? Mas aí, eu vou explicar para vocês aqui o método gráfico, que é o método que eu vou cobrar de vocês, certo? Que é a utilização do círculo de Mohr. Para fazer uso desse método gráfico, a gente vai usar a metodologia do polo para obter os resultados. E aí, o que significa o polo? É muito importante, gente, que vocês entendam o que significa o polo para vocês aplicarem a metodologia. Porque o que eu observo acontecendo entre os alunos, né? Eu dou essa aula, eu explico o que é o polo, mas quando chega na hora de fazer o exercício, eles não conseguem fazer. Eles só conseguem fazer se o exercício for exatamente igual, certo? E não deve ser assim, né? Esse método do polo, entender o método do polo, dá a vocês a competência de resolver qualquer problema de círculo de Mohr, qualquer elemento de tensões. Basta entender o que é o